Bom dia a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, comemorando esse dia, né? O Dia do Servidor. E eu fico até sem palavras para começar, depois dessas apresentações tão singelas, tão bonitas. Até um desafio manter o mesmo nível, né? Porque eu estava aqui todo emocionado vendo essas músicas, essas palavras, a simpatia do mestre de cerimônias, né? E então, muito grato pelo convite, viu? A secretária, a Andréia, a Fernanda, toda a equipe aqui da organização, todos vocês, todos vocês. E esse trabalho de meio ambiente, desenvolvimento sustentável, tão importante, né? Tão importante. Um trabalho com um olhar inclusivo, com um olhar para as próximas gerações. Fiquei muito emocionado com o hino de Goiás, né? Recanto da Paz. Como é que fala depois? Recanto da Paz? Regência de Deus. Regência de Deus, que coisa mais bonita, né? Que coisa mais bonita. Então, quero começar minha fala trazendo essa intenção de que seja assim a regência de Deus, que seja uma continuidade de trabalho pela paz. Eu venho dedicando. Como é que eu passo o slide? Tá. Então, eu venho dedicando já há muitos anos, meu trabalho para a cultura de paz, para trazer conhecimentos, habilidades de diálogo, que é algo que nós estamos precisando muito. Todos nós, né? Eu falo por mim também. E esse trabalho de meio ambiente, né? O cuidado com o meio ambiente, ele está diretamente ligado com a cultura de paz, né? O olhar para o bem de todos. E eu vou trazer algumas contribuições para vocês que dizem respeito não só ao trabalho de vocês no dia a dia, nas relações de trabalho, mas que servem também para a vida pessoal, né? Porque cada um de nós tem a sua busca pessoal também, de ter relações mais saudáveis. Então, como é que eu passo aqui? Antes de começar, eu quero passar um videozinho e depois eu vou continuar. Pode passar.
para começar a palestra, para fazer uma graça inicial, mas trazer assim um pouco em evidência a situação do povo. Quando eu digo a situação do povo, é a nossa situação. Essa tendência de enxergar o outro como o outro. Essa tendência de nos aglomerarmos em nós contra os outros que são diferentes, que pensam diferente, que têm interesses diferentes. E esse é um ponto que nós precisamos trabalhar. Assim, para quem quer promover uma cultura de paz, para quem quer promover diálogo, para quem quer promover o desenvolvimento sustentável, inclusive. A gente aprender a lidar de uma forma construtiva com quem pensa diferente, com quem tem interesses diferentes dos nossos. E que se a gente for ampliar o nosso olhar mesmo, assim, é um paradoxo, na verdade, essa coisa que eu estou falando para vocês, de nós e os outros, porque ao mesmo tempo que existe um aprendizado de reconhecer o outro com suas diferenças, tem também um aprendizado de perceber que, assim, na real mesmo, não existem outros. Se trata de nós, né? Então, esse é um aprendizado. Como a gente conseguir, né, desenvolver habilidades para no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, a gente conseguir trazer as outras pessoas para perto, para pensar junto em soluções, para trabalhar em colaboração, para encontrar soluções que tragam benefício para todos. Então, pode passar aqui? Isso. Então eu gosto dessa charge. A menina fala para o menino, pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho podemos construir os maiores muros. E ele fala, muros não, podemos construir pontes. Então se trata disso, da gente aprender a ciência, existe uma ciência de como construir pontes. De quais são esses tijolinhos que nós podemos, por falta de conhecimento, estar usando tijolinhos que constroem muros, que bloqueiam o diálogo, que bloqueiam o entendimento, que criam divisão, inadvertidamente, por não sabermos usar recursos, né? E como que nós podemos construir pontes? Existe uma ciência nisso. E quando eu uso essa imagem do tijolinho, esses tijolinhos podem representar nossas palavras. Por exemplo, palavras, formas de uso de linguagem, formas da gente se expressar a nossa necessidade, que criam muros ou que criam pontes. Então existe conhecimento, hoje em dia, né, de como fazer isso. E não só as nossas palavras, mas também as nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas escolhas. Como que a gente faz para construir pontes? E tudo começa, eu gosto de trazer assim, num nível mais profundo mesmo, de entendimento, dessa dinâmica, né? Essa dinâmica de muros e pontes, de que tudo começa no nosso pensamento. Se a gente for observar bem, tudo começa no nosso pensamento, a forma como a gente pensa, a forma como a gente olha para o outro, a forma como a gente enxerga o outro. Se nós enxergamos o outro como um inimigo, se nós enxergamos o outro como alguém que não tem valor, que não merece
dignidade, as nossas atitudes, as nossas palavras vão refletir o jeito como a gente pensa. Agora, se a gente olha as outras pessoas como pessoas que merecem uma vida digna, que merecem pertencer, que merecem ser felizes, a nossa linguagem, as nossas atitudes vão refletir a forma como a gente pensa também. Então, eu vou trazer algumas coisas para vocês, assim, que eu entendo que são coisas que podem ser desde um nível muito superficial até um nível muito profundo de transformação do ser humano. A forma como a gente enxerga o ser humano. E tem uma frase do Marshall Rosenberg, que é esse senhor da foto, para quem não sabe, e para quem sabe também, ele é o criador da comunicação não violenta. E ele tem uma frase que é assim: primeiro a conexão, depois a solução. E eu considero assim que essa frase resume tudo. Quando a gente fala de resolução de conflitos, de lidar com as diferenças, de encontrar formas de trabalhar junto, né? Essa frase resume tudo. Primeiro a conexão, depois a solução. E isso tanto na vida pessoal da gente, né? Relação conjugal, relação com os filhos. Às vezes a gente está com às vezes, o tempo todo, né? Se a gente for pensar bem, é quase todo dia. Situações em que um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Um quer de um jeito, outro quer de outro. E aí, às vezes, a gente não sabe como lidar com esses conflitos do dia a dia. Nas relações de trabalho, às vezes tem uma pessoa que tem uma iniciativa. Às vezes tem um departamento, uma área dentro da empresa, um setor, que tem uma iniciativa, quer criar um novo processo, quer encampar um movimento de melhoria, alguma campanha. E aí encontra obstáculos, encontra resistências, encontra objeções nas outras pessoas, nas outras áreas, em outros gestores. Eu não sei se isso acontece dentro da SEMAD, esse tipo de coisa. Eu já vi muito isso acontecer, em outras organizações também. Mas da gente querer fazer alguma coisa e a outra pessoa querer de outro jeito. E aí a gente fica, muitas vezes, por falta de habilidade mesmo, de lidar com os conflitos, a gente não consegue andar para frente com aquilo. E aí essa frase, que não é só uma frase, é um ensinamento que eu considero bem profundo. Isso pode ser a chave, pode ser uma chave para melhorar muitas situações nas relações de trabalho. Primeiro a conexão, depois a solução. Ou seja, antes de encontrar soluções, antes de conseguir tomar decisões que sejam aceitas, que sejam apoiadas, que sejam fruto de uma sinergia entre as pessoas, a gente precisa trabalhar a base. Precisa trabalhar a base, que é a conexão, que é o entendimento, que é a compreensão das necessidades uns dos outros. Porque muitas vezes, o que gera resistência em uma pessoa em relação à ideia de outra pessoa, é porque essa pessoa que está oferecendo resistência, ela está preocupada com alguma coisa. E ela está querendo cuidar de algo que é importante para ela. Ela tem as suas necessidades também. E quando essas necessidades não estão sendo vistas, quando essa pessoa sente que as suas necessidades não estão sendo olhadas,
ela tem que olhar para as suas necessidades, e isso faz ela resistir a uma iniciativa, resistir a uma ideia. Então, uma das chaves para a habilidade de gestão de conflitos, e isso serve para todos nós, não só para quem trabalha num nível de gestão, para qualquer pessoa, é a gente ter essa consciência de que primeiro a conexão, depois a solução. E essa conexão, como é que ela acontece? Ela acontece a partir de um lugar de compreensão do ser humano. A compreensão de que o ser humano é um bicho complexo. O ser humano não é um bicho simples, é um bicho complexo. A compreensão de que, da mesma forma que um iceberg, né, que tem a pontinha que está para cima do nível da água, que a gente consegue ver, tem uma imensidão por baixo da água. E que o ser humano, o comportamento do ser humano, é só a ponta do iceberg. As escolhas que o ser humano faz, as decisões, as atitudes, são só a ponta do iceberg. Por baixo do comportamento humano, tem um universo de crenças, de valores, de necessidades humanas, de sentimentos que movem as pessoas. A gente compreender que por trás de um comportamento que muitas vezes pode parecer desafiador, pode parecer para nós um comportamento difícil de lidar, existem sentimentos que movem essa pessoa a agir dessa forma. Então, a gente precisa desenvolver esse olhar para o ser humano. E uma das coisas que eu acho bem importantes nesse trabalho de gestão de conflitos é a gente entender uma distinção que existe. Essa distinção entre compreender e concordar. Às vezes a outra pessoa ela pensa de um jeito muito diferente do nosso. Tem opiniões assim que podem até parecer absurdas. Eu não sei quem passou por isso, mas nessas recentes campanhas presidenciais, nas 2 últimas eleições, com a polarização que a gente viu na sociedade inteira, né? Como que aconteceu esse fenômeno de que para uns o jeito que os outros pensam são absurdos e para os outros o jeito que os uns pensam também são absurdos. E aí a gente fica numa situação assim de não compreender uns aos outros. E aí uma coisa que ajuda muito a gente a compreender uns aos outros é a gente separar as coisas. Eu não preciso concordar com você. Eu não preciso concordar. Eu posso ter a minha opinião. Eu posso ter os meus valores. Eu posso ter o meu jeito de entender a situação. Mas isso não me impede de te compreender. Isso não me impede de compreender o seu raciocínio, os seus valores, aquilo que é importante para você, aquilo que te move. E eu vou contar uma coisa para vocês, assim. Eu imagino que muitos de vocês já devem ter vivenciado isso. Mas, assim, é uma coisa muito emocionante, uma coisa muito bonita que acontece. Quando a gente, mesmo não concordando, a gente consegue estabelecer uma compreensão mútua. Isso com alguém da nossa família, isso com um colega de trabalho, quando a gente consegue se sentir compreendido.
mesmo que a outra pessoa não concorde com a gente, quando a gente tem essa sensação, esse sentimento de que estou sendo compreendido, a pessoa está entendendo o meu sentimento, está entendendo a minha necessidade, está entendendo o meu ponto de vista. Isso é algo muito gratificante. E nós podemos proporcionar isso também. Esse benefício de sentir-se compreendido. Deixa eu voltar aqui. Tem uma parábola que é atribuída ao Buda, que ele contava para os seus discípulos, e que tem muito a ver com esse tema de hoje, né, com diálogo. Então, uma pessoa levou uns cegos para conhecerem o que era um elefante. Eles não conheciam o que era um elefante. E aí o primeiro cego apalpou as presas do elefante e falou, o elefante é como uma espada, é pontuda, é rígida, é como uma espada. O outro cego apalpou a tromba do elefante e falou, olha, o elefante é como uma cobra. Agora eu já sei o que é um elefante. O outro subiu, apalpou as orelhas do elefante e falou, o elefante é como um abanador, agora eu já sei como é um elefante. O outro chegou, apalpou a pata, tocou a pata, falou, é como uma árvore, é áspera, grossa, roliça. Agora eu já sei como é um elefante. O outro apalpou a barriga, falou, é como uma parede. E o outro apalpou o rabo e falou, é como uma corda. E eles começaram a brigar. Começaram a discutir. Um falando, não, o elefante é como uma corda. Não, o elefante é como uma espada. E isso mostra a situação, né? A situação, porque às vezes a gente entra numa situação parecida. Cada um com uma percepção limitada da realidade, cada um com a sua percepção da realidade, não tendo a visão do todo, da situação completa, e brigando com a outra pessoa que também tem uma percepção limitada da realidade. Cada um achando que a sua percepção é a realidade. E aí eu gosto de trazer essa imagem, essa figura de linguagem, né, dos cegos e do elefante, para trazer assim um ensinamento que para mim é muito transformador, muito relevante. Que assim, o problema não é nós termos uma percepção limitada da realidade. Isso não é um problema. É um fato, é a nossa limitação enquanto seres humanos. O problema é a gente achar que a nossa percepção é a realidade. Esse que é o problema. Então, se a gente já parte de um lugar assim, de humildade, de reconhecer que a nossa percepção é limitada, a gente já se abre para a possibilidade do outro ter algo a contribuir com o nosso aprendizado. Né? E a gente pode aprender assim alguns elementos, né, na dinâmica dos relacionamentos humanos que atrapalham o entendimento, atrapalham essa conexão que eu estou falando. E uma delas, e isso é algo assim, é um dos fundamentos mais importantes da comunicação não violenta, é o julgamento. É o julgamento que a gente faz uns dos outros. De, por exemplo, eu olhar uma pessoa, a forma como essa pessoa trabalha, e falar assim, essa pessoa é braço curto. Estou só dando um exemplo assim, tá? Essa pessoa é autoritária. É a gente criar uma imagem em cima da outra pessoa, uma imagem carregada de julgamento,
com um reducionismo, no sentido de reduzir aquele ser humano a uma característica e falar essa pessoa é isso. Isso é uma tendência, tá? E eu acredito que todos nós qualquer um de nós já deve ter feito isso. Eu já fiz isso também algumas vezes. Mas isso nos priva da oportunidade de compreender essa pessoa, esse ser humano. O julgamento, ele atua como um filtro mental. Ele distorce a nossa percepção da realidade. Então, quando a gente quer resolver um conflito com alguém que pensa diferente da gente, por exemplo, se eu falo para a pessoa de um colega meu, tá, que não quer fazer as coisas do jeito que eu quero que ele faça. Se eu falo assim, poxa, mas você só está pensando em você mesmo. Só dando um exemplo, tá? Você só pensa em você mesmo. Quando eu digo isso chega para a pessoa como um ataque. Eu estou trazendo nas minhas palavras que ela é egoísta, que ela é autocentrada. E qualquer palavra que eu pronuncie que chegue para outra pessoa como um ataque, o que acontece? Uma reação natural do ser humano. Quando a gente se sente atacado pelas palavras de alguém, a gente se defende. É um instinto de sobrevivência. Se eu me sinto atacado, se eu percebo alguma atitude de alguém como um ataque à minha pessoa, eu vou me defender. É um instinto de sobrevivência. Então, nós precisamos aprender a expressar a nossa necessidade de uma forma que não chegue como um ataque para outra pessoa. Existe um aprendizado aí. E uma das formas é a gente tirar da nossa linguagem o julgamento. A gente evitar usar nas nossas palavras que tragam uma conotação de que a outra pessoa está errada. De que ela não deveria estar fazendo isso. De que existe uma maldade nela. Quando a gente traz nas nossas palavras um sentido, às vezes, sutil na mensagem de que a pessoa está errada, de que ela é má, de que existe maldade no que ela está fazendo, isso chega como um ataque. A pessoa se defende. Isso bloqueia o diálogo. Então, um dos aprendizados, e assim, lógico que eu não vou conseguir falar de tudo nessa palestra, é só para dar um convite para vocês quererem conhecer mais, mas uma das chaves dessa arte de como construir pontes é a gente separar o que é julgamento e o que é fato concreto. O que a pessoa efetivamente faz ou está fazendo ou fez e o que é um julgamento que eu estou fazendo, uma avaliação que eu estou fazendo. Então, por exemplo, se eu digo assim, olha, quando você não entregou aquele material no prazo que eu pedi, eu fiquei muito preocupado, eu fiquei muito ansioso, porque eu tinha que entregar isso para outra pessoa e eu tinha meus prazos, então eu fiquei assim, muito preocupado. Eu estou falando do fato, a pessoa não entregou no prazo aquele material. É diferente de eu falar assim, olha, a sua falta de responsabilidade com as coisas, blá, 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 blá. A sua falta de responsabilidade já tem um julgamento. Estou só dando um pequeno exemplo, tá? Mas só para a gente entender, sabe?
essa diferença de como que a gente pode expressar algo que chegue para outra pessoa com mais facilidade, para ela se abrir para compreender a minha necessidade, compreender o meu ponto de vista. Como é que passa aqui? Opa. Não está funcionando aqui? Tá? Mais uma. Ixi. Não está obedecendo o meu controle aqui. Mais uma. Passa mais uma, por favor. Mais uma. Então, essa habilidade de diálogo é algo que todos nós podemos aprender. Isso tem serventia para todos nós. E eu gosto de dizer assim, o que é uma atitude de diálogo? É ouvir com a intenção de compreender e falar com a intenção de ser compreendido. E qualquer um de nós, se for puxar na memória, cada um de nós, uma situação em que sentiu que teve uma conexão com a outra pessoa. Sabe, aquela situação que, nossa, que gostoso. Aquela sensação de conexão, de que a gente está se entendendo. De lá. Obrigado. Obrigado. Então, assim, é interessante falar isso, porque pode parecer uma coisa óbvia, né? Essa coisa assim da gente ouvir com a intenção de compreender e falar com a intenção de ser compreendido. Mas, assim, o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Porque se a gente for ver bem, em muitas situações em que a gente não consegue estabelecer um bom diálogo, quando a gente sente que não está rolando, sabe aquela coisa assim? A pessoa não está me entendendo. Por mais que eu diga, por mais que eu me expresse, eu tento explicar de um jeito, eu tento explicar de outro, e não entra na cabeça da pessoa. A pessoa não entende o que eu estou querendo que ela entenda. Então, talvez esteja faltando uma intenção mesmo. Porque quando a gente coloca uma intenção genuína, a gente pode encontrar o recurso para isso. Pode encontrar um jeito. Essa coisa de buscar, sabe? Meu Deus do céu, como é que eu faço para falar de um jeito que eu possa ser compreendido? E muitas vezes a gente fala as coisas de um jeito que não facilita para as pessoas nos compreenderem. Às vezes pode ser que a gente fale com um tom de acusação, acusando a pessoa. Com um tom de crítica, com um tom de censura, censurando a outra pessoa. E isso não chega como um convite para que a pessoa nos compreenda. Isso causa resistência. Isso causa distanciamento. Então, uma dica da gente falar para ser compreendido é a gente aprender a ser autêntico. A gente aprender a trazer autenticidade nas nossas palavras. E o que é autenticidade? Tem uma distinção dentro da comunicação não violenta que é assim: a diferença entre sinceridade e autenticidade. É diferente. A sinceridade é a gente falar tudo o que pensa. Então eu sou sincero mesmo. Tem gente que fala assim, né? Eu sou sincero mesmo, eu falo tudo o que eu penso. A pessoa até se orgulha disso, né? Eu sou sincero mesmo. Aí chega para a pessoa e fala tudo o que ela pensa. Só que muitas vezes tudo o que ela pensa está carregado de julgamento. E não é produtivo falar tudo o que ela pensa. Não é tão produtivo ser tão sincero assim. É diferente ser autêntico. Ser autêntico é a gente falar de si. Falar dos próprios sentimentos.
Falar de como aquela atitude da outra pessoa me impacta. Como aquilo que eu estou pedindo para ela é importante para mim. Falar da minha necessidade, do que eu estou querendo cuidar. Sem atacar o outro. Isso é autenticidade. E a autenticidade, ela constrói pontes. Ela cria vínculos. A autenticidade convida o outro a nos compreender. Porque a gente expõe a nossa humanidade. Então, existe um aprendizado aí, em como a gente desenvolver isso, conseguir se expressar de forma autêntica. E ouvir com a intenção de compreender. Isso é um outro aprendizado também. Porque muitas vezes a gente está se comunicando com alguém e a gente não está ouvindo com a intenção de compreender. A gente está ouvindo com a intenção de preparar a nossa argumentação. A gente está ouvindo com a intenção de mostrar que a pessoa está errada e que a gente está certo. Ou a gente está pensando em outras coisas enquanto a outra pessoa está falando com a gente e não estamos presentes, concentrados no que a outra pessoa está dizendo. Mais que isso, mais do que prestar atenção no que a outra pessoa está dizendo, é prestar atenção nas entrelinhas. Porque tem aquilo que a pessoa diz e aquilo que está por trás do que a pessoa diz. Né? O que a pessoa está sentindo? Do que ela está precisando? Isso é um desenvolvimento do ser humano que nós podemos ter. Esse olhar mais empático, de compreender o ser humano. E aí tem uma chave do relacionamento interpessoal, que é assim: procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Porque muitas vezes, a gente quer que entre na cabeça da pessoa aquilo que a gente está dizendo, e não entra. E se a gente tem esse cuidado, que para mim isso é uma chave, assim, uma grande sabedoria. A gente primeiro compreender, demonstrar compreensão. Depois a gente querer ser compreendido. Quando a gente consegue ter essa presença de espírito, né, de primeiro compreender para depois ser compreendido, muitas portas podem se abrir. Muitas portas podem se abrir. Porque o ser humano tem uma necessidade, que é uma necessidade muito comum a todos nós, que é a necessidade de sentir-se compreendido. E aqui, assim, tem até uma metáfora que eu gosto de usar, que é assim: imagina que eu estou comendo um peixe e eu me engasgo com aquela espinha de peixe. E eu fico sem respirar, não consigo respirar. E a outra pessoa vem falar comigo de algum assunto aleatório, menos importante. Eu não vou conseguir prestar atenção, porque o mais importante naquele momento é a minha sobrevivência, é a minha respiração. O sentir-se compreendido, essa necessidade humana de ser compreendido, é como essa necessidade do ar. É um ar psicológico. Enquanto a pessoa não se sente compreendida, dificilmente ela vai ter espaço para compreender o outro também. Então, muitas vezes, eu observo isso em situações de conflito entre duas pessoas. Quando uma das pessoas demonstra compreensão pela outra, a outra naturalmente se abre para compreender também, porque ela já se sentiu compreendida. Aquela angústia de não estar sendo compreendida já foi aliviada.
E aí tem esse aprendizado, né, da comunicação. É interessante que existem 3 falsas premissas na comunicação. Que é o seguinte: a primeira falsa premissa: eu sei o que você quer dizer. É eu partir da premissa de que eu estou entendendo o que você está dizendo. Muitas vezes eu acho que eu estou entendendo o que a outra pessoa está dizendo, mas eu não estou entendendo realmente o que ela está dizendo. É uma falsa premissa. Então, só da gente desconfiar, assim, será que eu estou entendendo mesmo o que essa pessoa está dizendo? Aonde ela quer chegar? Quais são as intenções dela? Só de eu ter essa desconfiança, eu já vou cuidar da comunicação. Eu vou ter um cuidado para me certificar se eu estou entendendo realmente o que a pessoa está dizendo. Outra falsa premissa: você sabe o que eu quero dizer. Às vezes a gente passa uma mensagem, passa um e-mail, passa um comunicado, faz uma campanha, faz um pedido para algum colega, e a gente parte da premissa de que a pessoa sabe o que eu estou pedindo, ela está entendendo o que eu quero dela. Ela sabe o que eu quero dizer. Isso é uma falsa premissa. O bom comunicador, e todos nós podemos melhorar enquanto habilidades de comunicação, o bom comunicador sempre desconfia. Será que eu estou sendo claro? Será que a pessoa realmente sabe o que eu quero dela, o que eu espero dela? Que atitude que eu quero que ela tome quando eu mando essa mensagem para ela? Então, isso também desperta um cuidado a mais na comunicação. E a comunicação acontece naturalmente. A comunicação não acontece naturalmente. A gente precisa ter um cuidado com a comunicação. Colocar uma intenção na comunicação. E aí, dentro desse trabalho também de construção, de colaboração, existe uma distinção, que é o poder sobre o outro ou o poder com o outro. Existe uma diferença. Quando a gente exerce poder sobre o outro a partir de um lugar de autoridade, a partir de um lugar assim que leva a pessoa a colaborar por medo do que eu vá fazer, por medo de uma retaliação, ou que eu faça a pessoa fazer algo por um sentimento de vergonha, quando eu faço ela sentir vergonha, quando eu faço a pessoa se sentir culpada. O que move a pessoa a colaborar comigo é uma certa energia, é uma motivação. Agora, quando eu consigo exercer o poder com o outro, trazer as pessoas para trabalhar junto comigo, em prol de um mesmo objetivo, por uma motivação de querer contribuir, e não por medo, e não por vergonha, isso tem uma outra força de realização. E assim, existe uma habilidade também que a gente pode desenvolver. Não só quem tem um cargo de liderança, mas qualquer pessoa. Aprender a fazer isso, né? A desenvolver esse poder com o outro. E aí uma das coisas que eu estou achando muito... Já estou concluindo, tá? Estou concluindo já. É esse cuidado que eu estou vendo aqui desde a organização, desde o primeiro contato que fizeram comigo, que é do cuidado. Eu estou percebendo uma cultura do cuidado aqui nessa secretaria. E as pessoas precisam,
nós precisamos, uma das necessidades humanas é essa coisa de sentir que a gente está contribuindo, que a gente é importante, que cada um é importante. Esse senso de propósito, o sentido naquilo que a gente está fazendo. E então, quando a gente consegue trazer as pessoas, compreender as necessidades de cada um, cuidar do que é importante para cada um, isso cria colaboração. Tá? E aí eu gosto de trazer essas... Isso é atribuído ao Sócrates, ao filósofo Sócrates, mas eu já vi assim que não é consenso. Mas são os 3 filtros de Sócrates, né? A pessoa chegou para o filósofo e falou, eu quero te contar uma coisa. Ele falou, pera um pouquinho. O Sócrates falou, pera um pouquinho. Você já passou isso que você quer falar para mim nos 3 crivos, nos 3 filtros? E eu acho interessante trazer isso para vocês. Então, assim, quando a gente vai falar algo para alguém, vai contar alguma coisa, trazer uma notícia, falar de alguém, vamos falar de outra pessoa para alguém. Será que isso que eu vou falar é verdade? Porque se não for verdade, melhor não falar. Será que isso que eu vou falar tem bondade naquilo que eu vou falar? Porque se não estiver dentro de um sentimento de bondade naquilo que eu vou falar, melhor não falar. Será que tem utilidade aquilo que eu quero falar? Porque às vezes pode até ser verdade, e pode até ter bondade, mas não vai servir para nada aquilo que eu vou falar. Não tem utilidade, então melhor não falar. Então, isso que eu estou trazendo para vocês, eu gosto de usar essa figura do diapasão. O diapasão é um instrumento que ele é usado na medicina, na física e também na música. E o diapasão é assim, quando você bate em uma das hastes, ele gera uma vibração. E a outra haste começa a vibrar na mesma vibração. Então, cada um de nós é como um diapasão. Então, essa transformação no olhar, na forma de se comunicar, no uso da palavra, isso tem um reflexo. Cada um de nós pode ter um reflexo nas pessoas ao nosso redor. Então, eu vou concluir com esse conto, que é assim, o rabino, para quem não sabe, o rabino é um líder religioso dos judeus, é como o padre, só que dos judeus. Eu sou de origem judaica também, então eu tenho uma ligação com isso. O rabino, muito tempo atrás, chegou para as crianças, né? Ele estava numa roda com os alunos, com as crianças, numa aldeia, e falou assim, quando que começa a alvorada? Quando que termina a noite e começa o dia? Aí uma criança falou assim, é quando a gente consegue identificar o que é uma ovelha e o que é um cachorro. Aí o rabino não ficou satisfeito. Aí outra criança falou assim, é quando a gente consegue de longe identificar o que é uma figueira e o que é uma oliveira. Aí o rabino não ficou ainda satisfeito. Então o rabino disse assim, a gente consegue identificar quando terminou a noite e começou o dia, quando a gente, diante de um estranho, a gente enxerga um irmão. Então, quero deixar essa mensagem para vocês.
essa frase meio manjada até, né? Do Gandhi, mas que eu vejo que tem um cabimento nesse contexto que a gente está. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Muito obrigado. E bom trabalho para todos.